Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio vence o clássico 430 e carimba o aniversário do Inter. Os garotos da base tricolor se destacaram e o Léo Chu decidiu. Por que o Inter perdeu? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Nos embalos de sábado à noite, o jogo terminou na madrugada, já virando do sábado para o domingo, do dia 3 para o dia 4 de abril, o clássico Grenal 430 realizado na Arena do Grêmio. O primeiro da temporada, válido pelo Campeonato Gaúcho, o primeiro de Miguel Ángel Ramírez e do Grêmio do Renato Gaúcho nesse recomeço, nessa reformulação. A gente tratava esse clássico, quando eu digo imprensa, e eu pelo menos considerava esse clássico como dois recomeços. O Inter que mudou completamente o seu jeito de jogar desde a temporada passada, sob comando do Abel Braga, a chegada de um novo treinador, com outra filosofia, com outro conceito, testando o elenco, para conhecer também o elenco e pensando numa velocidade diferente da que o calendário exige. O Miguel Ángel Ramírez visivelmente está programando montar o seu time ideal, se é que vai montar um time ideal e não rotações e alternativas, um pouco mais para frente, quando as decisões começarem a chegar. Mas a gente sabe que um clássico ele já chega com essa exigência, com esse cartão de visitas e pega muito mal você não vencer um clássico. O Eduardo Cudê sofreu muito com isso, porque ele foi embora sem conseguir vencer um clássico. E mesmo levando o Inter para a liderança do Campeonato Brasileiro, isso o marcou muito durante a trajetória em que ele esteve sob comando colorado. Começa mal, sob esse aspecto, o Miguel Ángel Ramírez, porque eu acho que ele sabia a dimensão que era um clássico Grenal, a necessidade da vitória. Mas ele vai saber muito mais agora, com as repercussões dessa derrota nos próximos dias, para que ele entenda algumas coisas. De que tudo bem você fazer testes, obviamente a gente tem que dar tempo para ele trabalhar, mas o torcedor ele já está preocupado. Até porque a sombra do Abel Braga ela é muito grande, um cara que quase levou o Inter ao título brasileiro. E de um time que tinha destaques como o Edenilson, o Patrick, o Caio Vidal, que ele apostou, jogadores que, por exemplo, o Edenilson, ele já foi colocado em outra função, o Caio Vidal foi preterido, pelo menos não começou o jogo, e aí quando ele entra no segundo tempo, segundo o próprio Ramírez, foi para corrigir porque lhe faltava profundidade, claro, ele colocou o Maurício de ponta, o Maurício rende muito mais por dentro, e o Praxedes, que está crescendo, que é um ótimo jogador, mas você depende de toda uma estrutura. O Inter tem o chamado jogo de posição. E o que é o jogo de posição? Eu até não me aprofundo muito em questões táticas aqui, não por nada, mas a gente analisa um pouco mais superficialmente, mas só para vocês entenderem. É o jogador ter o seu quadrado, e um quadrado, vejam bem, uma figura de linguagem aqui, um quadrado imaginário. Ele sabe para onde se deslocar e aí ele não deixa aquele quadrado, mas ataca o espaço vazio. Com isso, o Inter pretende, ao ter a bola, com troca de passes, atacar esse espaço vazio e ter superioridade numérica para chegar no campo de ataque, roubar essa bola e conseguir penetrar e criar espaços, O problema é que o Grêmio não deu esses espaços. Deu em apenas 2 momentos. E agora eu começo a falar do Grêmio. O Grêmio que vem sendo muito cobrado também por atuações que não foram lá muito boas, embora tivesse chegado na final da Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras sem enxergar o Palmeiras, nos 2 confrontos, foi um atropelo, tamanha a diferença de um time para o outro, e o Renato muito cobrado por conta de algumas decisões. O Grêmio está fazendo uma limpa no elenco, liberou alguns jogadores, o Tassiano foi para o Bahia, o Vanderlei rescindiu o contrato, tem jogadores ainda lesionados, como o caso do Jeromel e do Kahneman, tá contratando o Rafinha, tá chegando o Thiago Santos, se busca um grande nome pro ataque e com a exigência dele aproveitar melhor a categoria de base. Pois bem, o que o Grêmio fez? No momento em que o Inter precisava encontrar o espaço vazio, o Grêmio abdicou da bola e marcou o espaço. Essa foi a estratégia. E por isso o Inter chegou a ter 70% de posse de bola, mas sem efetividade. O Breno não sujou o uniforme. Fez uma defesa, é verdade, no primeiro tempo, numa jogada do Praxedes, num erro do Grêmio, em que o Praxedes toma a frente e consegue a finalização ali já com a chegada do Juan.
e aí ele meio mascado assim consegue o chute e o Breno defende. E foi só. Depois, nesse primeiro tempo mesmo, o Grêmio tem um chute do Alisson que o Marcelo Lomba faz a defesa. Aí vem o segundo tempo, o jogo fica um pouco mais franco, fica um pouco mais aberto. E aí vem as mexidas. Até aquele momento, o Grêmio, quando pegava a bola, tentava fazer o seu toque de bola. E aí me parece que tem uma diferença muito clara entre o Grêmio e o Inter. Embora o Grêmio esteja passando por uma reformulação, tem jogadores ali que se conhecem há muito tempo. E isso faz diferença. Você vê nitidamente quando o Grêmio tem a bola, o Grêmio tem um mecanismo de troca de passes que ele funciona muito melhor do que o Inter, que ainda está se adaptando a um modelo. Embora tenha jogadores também já de alguma temporada, mas o sistema muda muito, né? São muitos treinadores, o Grêmio mantém o mesmo estilo. Eu gostei em alguns momentos do Inter quando o Rodrigo Dourado tentava uma bola longa e por várias vezes ele conseguiu sucesso. Só que chegava na frente da área, tinha um bloqueio gremista ali e o Inter não conseguia dar seguimento na jogada. Mas essa bola longa do Rodrigo Dourado, ela funcionou em vários momentos. O Grêmio não tem essa bola longa. O Grêmio vai trocando passes até chegar na área adversária. O Ferreira, que assim começou escalado pela esquerda, várias vezes caía pelo lado direito também, mas no segundo tempo mais pelo lado esquerdo. É dele uma grande jogada, ao seu estilo, né, quando ele corta para dentro e faz um chute no alto, assim que ele quase marca o gol. Depois que sai o Maicon, porque o Maicon ele tem uma dificuldade mais física e ele é um jogador mais posicionado e entra o Darlan, o Matheus Henrique domina o meio de campo. Ele simplesmente ganha todas as jogadas e começa a construir, e começa a ajudar o Grêmio nessa transição rápida que o time precisa, porque ali o Inter continua no seu estilo, no seu modelo, no campo de ataque, com a bola, com a posse e tudo mais, e o Grêmio pegando e tentando essa transição, apostando daí na velocidade dos seus garotos. O Diego Souza tentando parar algumas bolas longas, mas muito marcado pelo Vitor Cuesta ou pelo Lucas Ribeiro e tudo mais. Tem uma outra chegada do Inter, que é numa jogada individual do Lucas Ribeiro, que é um gol perdido, né? Ele consegue surpreender a marcação, porque aí o Grêmio tá marcando os espaços e ele no drible, na velocidade, ele chega na frente do Breno e chuta para fora. Ali faltou o cacuete de atacante, né? Mas são apenas nesses momentos em que o Inter conseguiu furar o bloqueio do Grêmio. Talvez por isso o Ramires pensou, opa, preciso de um jogador para quebrar linhas. Por isso ele colocou o Caio Vidal, que para mim foi um erro não ter começado com ele. Eu acho que foi ali o que o Ramires pensou. E o Renato pensou o seguinte, se eu tô precisando recuperar essa bola, já que o Inter tá com ela, e eu preciso marcar o espaço, eu preciso de velocidade. E aí ele bota três meninos da base que realmente decidem o jogo. O Ricardinho, que inclusive tem feito gols aí no Campeonato Gaúcho, ele recebe um cruzamento da direita, aliás, uma grande jogada do Matheus Henrique, né, que ele puxa 3 marcadores do Inter, consegue tocar, vem o cruzamento e o Ricardinho entra, chega de carrinho e a bola vai para fora. E aí depois o Léo Pereira, esse moleque Léo Pereira, ele já deu caneta no Campeonato Gaúcho aí num jogo do interior, ele tem velocidade, ele tem 1 contra 1, ele já sofreu pênalti, ele é embaçado, esse Léo Pereira é embaçado. Ele faz a jogada e toca pro Léo Chu. E o Léo Chu, quem é o Léo Chu? O Léo Chu é um moleque da base do Grêmio, torcedor do Grêmio, foi emprestado para o Ceará na temporada passada, fez ótimos jogos, foi muito útil, fez gols, deu assistência na campanha do Vozão aí, numa campanha interessante que o Vozão fez no Campeonato Brasileiro do Guto Ferreira, e volta mais experiente, né? E o Grêmio precisava desse jogador de lado de campo, porque o PP tá vendido, o PP já não estava mais rendendo aquela coisa, o Ferreira é um jogador cada vez mais maduro e afirmado ali pelo lado do campo, ele dá mesmo trabalho, e o Alisson é um ponto abaixo, né? O Alisson é um cara que, digamos, jogador mais tático, que pode fazer mais de uma função, mas os moleques estão chegando, né? Estão chegando e mostrando que tem lugar no time para eles. E o Léo Chu tá querendo essa vaga, seja na do Ferreira, seja do outro lado, enfim. E ele faz um gol de rara felicidade. De rara felicidade por vários motivos. Primeiro, pela plasticidade. Né? Ele pega pelo lado esquerdo, corta e chuta no ângulo. Sem chances para o Marcelo Lomba, tanto que a bola bate na trave antes de entrar. Ele tira completamente do alcance do goleiro. Num jogo truncado e num jogo que estava muito mais estudado, estratégico, de marcação, é essa individualidade, esse improviso que faz a diferença.
E o Léo Chu é esse jogador. O Renato tem esse mérito de sempre estimular, eu nem sei o que aconteceu, tá? Não vi entrevista nem do Léo Chu nem do Renato, mas isso aconteceu com todos os jogadores que vieram antes do Léo Chu. O Cebolinha, o PP, o Pedro Rocha. O Renato tem essa característica de estimular jogadores, esses pontas, esses atacantes, a irem mesmo para o 1 contra 1 e também arriscar. Provavelmente, por orientação, o Léo Chu fez o que fez. E ele encontrou um gol maravilhoso. Um gol que também é simbólico pela hora em que ele acontece. Finalzinho de jogo que por si só já daria o tamanho que ele merece. Porque ele decide o Clássico Grenal, um clássico tão truncado que estava 0-0, decide o Grêmio jogando em casa. Tá? Aí o Léo Chu já estaria marcando o seu nome na história. Segundo, o gol acontece depois da meia-noite. O Inter já comemorava os seus 112 anos de história, no dia 4 de abril. Ou seja, o gol do Léo Chu carimba o aniversário do Inter. Isso eu não lembro na história de ter acontecido, porque o Grenal começou num dia e terminou no outro. E o Léo Chu fez o gol justamente quando já tinha passado da meia-noite. O Grêmio tinha 90 minutos para marcar um gol e marcou justamente quando já tinha passado da meia-noite, quando já estávamos no aniversário colorado. Esse Grenal, o Grenal que tem o número 430, ele tem, normalmente na história, ele tem alguns nomes. A gente tem o Grenal do século, tem o Grenal do centenário, que foi em 2009, tem o Grenal do placar eletrônico, tem o Grenal do 5-2, tem o Grenal do 5-0. O Grenal ele costuma ter nomes. E esse será o Grenal do aniversário. Vai ser para sempre lembrado. O Léo Chu que comemora com uma flechada, homenageando um grande ídolo gremista, já falecido recentemente, o Tarcísio, campeão mundial em 83, naquele time do Renato, inclusive. O Tarcísio Flecha Negra. Quando ele faz a flechada, ele homenageia o Tarcísio. Então, é um gol muito simbólico. Foi uma vitória muito simbólica do Grêmio. E que passa um grande recado, um recado muito claro ao Renato, de que a solução pode estar na base. Eu não citei alguns jogadores, mas farei agora. O Wanderson, esse menino lateral direito, ele deu um trabalho pro Patrick, porque o Patrick, nessa posição de ponta, ele tá muito prejudicado. Porque ele precisa atacar, mas ele precisa cobrir o lateral também. Ele precisa recompor. E o Wanderson, cara, força física, personalidade. Se estranhou com o Nonato lá, uma hora não afinou. Os dois são jovens, né? Mas o Wanderson, ele encarou o Grenal como vem encarando. Bom, jogou na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E o Rafinha, que chegou para ser o titular e tudo mais, olha, o Grêmio tem lateral direito. O Juan, esse zagueiro que jogou do lado do Tonhão, o Tonhão errou alguns passes e tudo mais, alguns botes, mas o Juan tá prontíssimo. Foi uma grata surpresa esse Juan, menino também, da base do Grêmio, mais um. O Darlan que entrou, o Léo Chu, o Léo Pereira, o Ricardinho, fora o Matheus Henrique, que já é um titular absoluto e que até a galera pega no pé, mas eu acho que no segundo tempo, com a saída do Maicon, o Mateuzinho cresceu demais, foi ele que domina o setor por ali. O Pinares não fez um bom jogo, né, que foi o meia articulador, e sem falar no Ferreira, que também é titular absoluto. Ah, e o Breno, no gol, que foi muito seguro também. Então, o Grêmio tem base e precisa usá-la, porque é na base, muitas vezes, que está a solução. O Inter, segundo Miguel Ángel Ramírez, desperdiçou as chances criadas, mas que bom que as criou. Tá bom, mas criou pouco, né? Porque tem um chute do Praxedes no primeiro tempo e essa jogada individual do Lucas Ribeiro. Óbvio, quando você chega na frente do goleiro, você tem que decidir, perfeito. Mas foram muito poucas as chances criadas. O Breno não faz grandes intervenções, grandes defesas. O Inter teve a bola, mas não criou tanto assim. E se faltou profundidade, faltou também ele mexer na escalação. O Guerreiro entra nos minutos finais e nada faz. O Guerreiro obviamente ficou muito tempo parado, ainda não é o mesmo, ainda não consegue ter o mesmo jogo de cintura. Ele começou com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é sempre perigoso, mas também não conseguiu jogar porque foi muito marcado pela defesa gremista. Foi um Grenal de marcação, mas que a gente entende e consegue ver alguns movimentos. Obviamente o Grêmio não está pronto e obviamente o Inter também não está pronto. Mas é um Grenal que fica marcado, que fica na história como o primeiro da temporada 2021, o primeiro do Miguel Ángel Ramírez e de mais uma vitória do Renato Gaúcho sobre o seu oponente. O último Grenal tinha terminado com vitória colorada, né, sob comando do Abel, aquele Grenal do Campeonato Brasileiro, com a vitória nos minutos finais, do pênalti do Kahneman, marcado pelo Edenilson, lá a cobrança e tudo mais.
O Grêmio que tinha uma invencibilidade de 11 jogos. Perdeu ali, voltou a vencer neste Grenal. Por isso também a simbologia. Fosse mais uma vitória colorada na arena do Grêmio e a segunda consecutiva, a gente poderia estar vendo uma inversão aí, né? Porque o Grêmio também enfrenta a sua instabilidade. Mas não. O Renato retoma as rédeas justamente num clássico. E a gente sabe como isso é importante. Inclusive, o Renato se manteve ou se mantém com o seu prestígio muito por conta disso. Por conta dos grenais, dos gauchões, dos títulos conquistados. É preciso mais? É. Mas sabemos o quanto bater no seu oponente é fundamental para tranquilidade. Coisa que o Miguel Ángel Ramírez não vai ter nos próximos dias. Nada de muito forte, mas que ele entenda a repercussão do que é perder um Grenal, coisa que o Eduardo Cudê não entendeu. Veremos. Foi um Grenal interessante de assistir. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!